Mais uma vez, boa noite, queridos. Graça, paz e prosperidade. Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Aleluia. Mateus, capítulo 14, verso 22. Peço aos irmãos que hoje, como há muito tempo, eu estou muito cansado. Misericórdia, cansaço mental. Tivemos uma noite não tão boa e o dia muito pesado e corrido. A batalha está grande. Às vezes nós achamos que as coisas estão ruins por causa de questões humanas, mas o mundo espiritual está muito agitado. Muito agitado. Às vezes nós falamos assim, está dando tudo errado, porque eu não consegui isso, não consegui aquilo. É muito mais do que o que você não conseguiu ou daquilo que você está tentando conseguir. São coisas pesadas e a gente não consegue perceber. E a gente vai para cima do ser humano. E Paulo nos ensina aqui em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Numa versão mais moderna diz, não é contra seres humanos. E às vezes a gente foca a nossa força no humano, e não é no humano, irmão. Não foque a sua força no humano. Porque até a mínima situação, pastor, tudo é o diabo? Não, claro que não, mas as influências, a maneira de pensar, uma resposta que a pessoa te dá, a maneira como a pessoa age do nada, ela está agindo de um jeito, daqui a pouco ela muda, fala assim, mas o que eu fiz? O que houve? O que aconteceu? São situações, e nós estamos assim, sabe, como peixe de aquário. Você quer matar um peixe de aquário? Não é não dar comida a ele. Pega 10, 15 gotinhas de água de valo e joga na água do aquário. Você vai mudar totalmente o pH e vai matar o bicho. Porque aquela água de aquário, quem é aquarista hoje, sabe que ela é toda tratada, é oxigênio, é anticloro, é anti isso, é anti aquilo. Não pode dar qualquer comida. O peixe é muito sensível, porque ele está num ambiente extremamente denso. A água é densa. E então, quando você pega ali 10 gotinhas de água de esgoto e joga ali, você está matando, você condenou o peixinho, ou os peixes. Você está condenando, não vai morrer na hora, naquele exato momento talvez não. Mas, daqui a um tempo chegar lá, o bichinho está de barriga para cima. Eu estou trazendo essa analogia para você entender, o mundo espiritual é a mesma coisa. Nós estamos num mundo denso, e Satanás está num mundo diferente. Pensa, nós somos os peixes. E cada um de nós tem o nosso aquário chamado vida espiritual. Então, quando Satanás quer nos sabotar, o que ele faz? Algumas gotinhas de água de esgoto do inferno. E a gente adoece. A gente não morre de um dia para o outro, mas vai adoecendo. Vai ficando desanimado, vai ficando cansado, vai ficando abatido, vai ficando irritado, vai ficando desesperado. E tudo isso diariamente, ao longo de anos, faz com que você, infelizmente, perca a coisa mais importante, que é a vida com Deus. É ter a vitalidade. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, é um tempo muito insalubre, é um tempo muito pesado em tudo, política, financeiro, social. E sabemos que promete esse ano ainda. Temos eles, eles dão os recados, eles mandam para a gente as capas do The Economist, eles mandam para nós algumas coisas para dizer, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, está vindo pandemia, está vindo guerra, está vindo isso, está vindo eleição. E aí a gente fica, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Precisamos ter fé, precisamos ter coragem e precisamos confiar em Deus. Amém? Podemos ler? A minha versão diz assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. De madrugada, Jesus foi até onde estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou,
salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou ele e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sumindo ambos ao barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pelo culto que podemos lhe prestar, pela adoração a Deus que podemos lhe dar. Fala conosco, nos ajuda, nos exorta, nos consola, nos edifica, Senhor, nos fortalece, porque precisamos. Que o Senhor possa ser centro da nossa adoração, centro da nossa vontade, centro da nossa existência. Mais uma vez te pedimos, vem ministrar sobre nós, no nome de Jesus pedimos isso. Amém. Pedro, sempre falo isso, depois de Jesus, nos 4 evangelhos, é o nome que mais aparece. Mesmo no de João, que é um evangelho mais, digamos assim, de revelação, diferente dos sinóticos, diferente de Pedro, de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, ele sempre, com seus discípulos, fazia aquelas caravanas, né? Saía da Galileia, e a Galileia é uma região enorme. Eu sempre, para que o brasileiro entenda a Galileia, eu gosto de falar do Nordeste, né? O Nordeste começa na Bahia e termina no Maranhão. Quem fala Nordeste pensa que é isso, não. Você começa na Bahia, Bahia enorme, e aí você vai subindo, passa ali Piauí, Ceará, pum, bate no Maranhão, a partir do Maranhão vem o Pará, Pará-Gia Norte. Aí você já está trabalhando com 3, 4 ou 5 estados no norte, que é diferente. Então, quando Jesus saía pelo lago ou pelo mar da Galileia, você está pensando que o lago de Genezaré, mar de Quinerete, tudo é a mesma coisa. É o mesmo lago contornando vários povoados. E Nazaré é um povoado pequenininho, é um dos menores que tem ali. A Galileia era chamada de Galileia dos gentios, porque Roma, ao colocar um povo ali, como fez antigamente com Samaria, Roma faz a mesma coisa com a Galileia, mistura muitos gentios ali. Então os judeus dali são judeus que sofrem muito preconceito, eles não eram tidos como judeus puros, como os de Jerusalém, os que estavam lá na Judéia, na Pérea. Então essa região é uma região muito pobre, e que vivia literalmente do mar da Galileia, da pescaria. Claro, tinha carpinteiros, tinha agricultores, tinha pastores de ovelha. E todo mundo pensa que por Jesus ter morrido em Jerusalém, que o ministério dele foi baseado em Jerusalém. Não, o ministério de Jesus foi baseado na Galileia. Ele vinha em Jerusalém, mas o ministério dele todo foi baseado na Galileia. Descia o Jordão, vinha assim a Jericó, vinha assim a Jerusalém, vinha a Samaria, ele conversou com a mulher samaritana, Bartimeu estava em Jericó, foi crucificado em Jerusalém, mas todo o ministério dele era lá em cima. Tanto que lá em cima ele diz: olha, nenhum profeta tem honra senão na sua própria casa, porque todos falam: mas eu conheço esse rapaz, ele não é de Nazaré? Não é um dos seus próprios discípulos diz: ué, mas de Nazaré? E pode vir alguma coisa boa daquele lugar? É como você falar assim, aí, desculpa, eu vou usar aqui de qualquer maneira, né? É maranhense. E olha que o Maranhão é um estado muito bonito, é um estado muito rico. Infelizmente, todo o nosso Nordeste é muito roubado, é muito explorado. Então, é como você disse assim, pode vir alguma coisa da Paraíba, pode vir alguma coisa do Piauí, pode vir alguma coisa de Maceió, só porque é Nordeste. Então, era isso. Jesus era tido como um nordestino. Você tem uma ideia, o Salvador, porque ele não era de Jerusalém, ele não era de São Paulo, ele não era do Rio, ele não era do Sul. Então, os grandes milagres de Jesus ocorreram muito no norte, ou muito acima. E era normal Jesus, nessa região, sempre se separar para orar, e para onde fosse, porque ele se cansava. Estava em forma humana. Então, às vezes, tinha cansaço, sono. Eu estou falando aqui do meu cansaço, mas Jesus também tinha sono, também ficava cansado. De outra feita, ele dormiu no barco. E o cara tirando água do barco, Jesus dormindo, eles olhando lá para Jesus lá dormindo, bonitinho, na popa, olha lá, o cara está dormindo, como pode? Eu imagino, né, o barco, tem gente que tem sono pesado, irmão. Fala, você ouviu os tiros essa madrugada? Que tiro? Eu na tua porta, tiro? Bomba? Qual bomba? A pessoa não ouve, porque o sono dela é uma bigorna, meu irmão. Teve tremor de 3,5 na escala Richter. Aonde, gente? Aqui, tu não sentiu a terra tremendo? Terra tremendo, meu irmão, só treme aqui é o meu ronco. Sabe esse tipo de pessoa que treme, só o ronco dela que é o que treme, que o resto pode tremer, tiro pode dar, vizinho pode bater, ele não ouve nada. E Jesus, pelo jeito, era desse tipo, porque ele dormiu no barco,
Mestre, mestre, não te dá que pereçamos. Ele, o que foi, gente? Imagina Jesus acordando assustado. A primeira vez, ele, que foi? O barco, vamos afundar, Jesus. Ô, gente, calma, deixa eu dormir. Por que sois tão tímidos? Espero acordar, ninguém vai morrer, eu estou aqui. Mas dessa vez é diferente. Jesus, ele não está cansado, ele só precisava de privacidade. Eu quero, de uma forma muito simples e direta, falar sobre algumas coisas do texto, e vou ser bem textual mesmo. Sabe, no meio de convivência, até mesmo ministerial, de muitas coisas que fazemos, nós precisamos de privacidade com Deus. E cada vez menos temos tido privacidade com Deus. Estava vendo um podcast hoje de um irmão que tem essa o hábito de ir para o monte, acampar, e ele falou assim, olha, eu faço isso há muitos anos, mas hoje o monte virou show, virou bagunça. Levam bateria, levam púlpito, levam instrumento, tira oferta. Eu falei, monte? Que monte? Mas tem, leva vídeo, aí faz live do monte. Aí ele falou assim, poxa, eu vou ser sincero, e pessoas que vão no monte acham que a gente é pitoniza, que a gente é mãe de santo, pai de santo, porque chega lá e traz uma opção de gente para a gente ver o que a gente vai ver. E ele falou assim, poxa, está tudo errado. Nós temos igreja para adorar, o monte é lugar de isolamento, o monte é um lugar para você ter privacidade, aqueles que não têm uma boa casa. Quem tem boa casa tem seu quarto. Jesus disse, entra no teu quarto, tranca a porta e vai orar. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de TikTok, uma geração de, rede social. Você tem que curtir o que eu estou fazendo. Tem gente que é capaz, eu não sei se tem, mas eu já vi. Tem gente, meu irmão, que faz selfie no banheiro. Irmão, você não tem noção. Quer curtir o quê, meu irmão? Sem vergonhice é essa? A pessoa acaba de passar uma maquiagem e vai... Para quê? Você quer mostrar o quê? Não entendi o cílio, o beiço, o nariz, o olho, eu não sei o que é, o batom, eu não sei o que quer mostrar. A pessoa acaba de maquiar e pá! E homens também, misericórdia sobre homens, pai. O cara põe um terninho fitnessinho, sabe, Beatles? Fitness, embalado a vácuo, irmão pilão. Cara, aí vai e faz uma foto, varão de Deus. Não, varão não. Vareta, qualquer outra coisa. Vareta de Jeová, varão não, irmão. Varão, com V maiúsculo ali, né? Você é vareta de Jeová. Não sei se Jeová tem vareta também, não. Pelo amor de Deus. Como é isso, irmão? Como é que tu vai tirar selfie para mostrar para alguém? Nós estamos vivendo essa geração. O cara vai comer miojo com ovo, ele vai e bate. É abençoado com o Senhor. Não, ninguém quer ver teu miojo com ovo, não, irmão. Come aí na fé, come em nome de Jesus, né? É o que tu tem para comer, agradece a Jesus. Aí você vai e tira, quer mostrar que você é o quê? Poderosão? Que você é melhor que Elias? Estou sendo sustentado com ovo e miojo. Não. Coisa horrível. Jesus não pedia isso. Jesus só queria o seguinte, eu preciso de um tempo para adorar, para ter a minha ligação com Deus. E nesse dia em particular, quando Jesus sobe, que ele está orando, lá de cima de onde ele está, ele justamente vê os seus discípulos passando uma prova terrível. O mar da Galileia, aquela área ali, é mar porque a extensão de água é enorme, é uma extensão muito grande, é água doce. Mas o vento, assim como o Rio de Janeiro está cercado por uma rede de cadeias de alterosas, tá, irmão? São Paulo e Minas, e o resto é o mar. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. O mundo é isso aqui, Minas e São Paulo. Quando chega no Rio, o Rio está aqui. Rio, Santos, toda a praia do Brasil está no nível do mar. Por isso que quando cospe, Caxias enche. Mas está abaixo do nível do mar. Caxias está abaixo do nível do mar. São João está todo mundo abaixo. A Baixada Santista, Baixada Fluminense, porque está abaixo do nível do mar. Miguel espirrou, acabou. Meu irmão, Miguel espirrou lá no céu, acabou, irmão. Caxias, São João, todo Mesquita, Belfutô, porque está abaixo do nível do mar, irmãos. Então imagine que na Galileia os ventos de noite, de dia, muito calor. De noite, o que acontecia? Convergência de ar quente com massa fria. O que acontece com aquela ventania vinha, pegava a água e realmente, irmãos, vai para a Baía de Guanabara, eu já fiz serviço em navio em Baía de Guanabara filmando, misericórdia, que medo.
Que medo daqueles barquinhos pequenininhos, aquelas traineirazinhas. O bicho mexe assim, tu vê, eu falei, vou morrer, tu tem que se segurar, porque senão ela te cospe, ela te lança, ela te catapulta na Bahia. Ainda mais se passar um navio daquele grandão debaixo ali da ponte, faz uma onda. Então imagina que os discípulos realmente não estavam brincando, eles estavam passando um perigo muito grande, apesar de alguns deles serem pescadores. Agora olha só que situação, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava num momento de particularidade com Deus. Ele fez com que os discípulos entrassem no barco e foram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho. Liberou os discípulos, vão descansar. Vocês precisam descansar. Deixa que eu despeça as multidões. Deixa que eu libero eles. Eles me ajudam. Vão descansar. Vai para o outro lado descansar. Quando ele despede a multidão, imagino que ele ainda ficou fazendo milagre, orando, fazendo muita coisa. Agora, gente, vocês dão licença que eu vou subir. Eu preciso orar. Só que entenda, quando Jesus está orando, olha quanto tempo. O barco ainda está no meio do mar. Eles não conseguiram romper. É complicado. Eu vou ver esse texto de uma outra forma, tá? Há momentos que Jesus vai nos despedir. Há momentos que Jesus não é que ele vai sair da nossa vida, ele vai se retirar da nossa presença para que nós possamos andar sozinhos. Não estaremos sozinhos, mas vamos andar sozinhos. Por quê, pastor? Porque, na verdade, uma coisa é depender de Deus. Outra coisa é não ter experiência com Deus. Eu creio que todos aqui dependam de Deus. Eu creio que todos aqui querem depender de Deus. Mas será que todos têm experiências com Deus? Depender de Deus é uma coisa, irmãos. Ter experiências com Deus significa que você pode replicar, reproduzir, copiar e fazer como Deus faz. O mesmo Pedro que vai cair aqui, é o mesmo Pedro agora sem Jesus do lado, só com João, vai dizer para um coxo, um paralítico, desde crianças, não tenho prata, não tenho ouro. Ele começa a replicar, ele começa a fazer aquilo que ele aprendeu. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o homem dando um salto. Jesus não estava mais ali com ele fisicamente, estava o Espírito Santo, mas Jesus não estava mais. E há essa coisa de você falar assim, Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Não, eu não te abandonei. Eu estou te deixando por um tempo, porque você precisa ter experiências próprias. E às vezes a gente fica reclamando no meu livro com as estações, falando assim, poxa, por que Deus não está fazendo nada? Deus está fazendo sim. Você acha que Ele não está fazendo nada, Ele está fazendo, te deixando sozinho. Ele está fazendo algo, te deixando sozinho. E aí o problema nosso é essa infantilidade, esse ego, né? Meu Deus, o Senhor disse que nunca me abandonaria. Ele não te abandonou, te deixou sozinho. Presta atenção, não é semântica. Te abandonar significa dar as costas e não te ver mais. Te deixar sozinho significa que você está só. Ele está de olho. E eu imagino que os discípulos, quando começou a tempestade, que eles não conseguiram romper o mar, que eles começaram a pensar, por que viemos sem Jesus? Caramba, que furada, irmão. Por que a gente aceitou? A gente tinha que ficar esperando Ele. A gente tinha que esperar Ele. Por que nós viemos sozinhos? Quem mandou a gente vir sozinho? Ele. Quem mandou largar a rede? Ele. Quem mandou você parar? Ele. Ele mandou, larga, vinde a mim e farei pescadores de homens. E quando tentaram voltar a pescar, ele volta, não mandei vocês voltar a pescar. Pedro, vem, tu me amas. Então larga a rede, cara. Larga a rede. Já te aposentei disso há muito tempo. Mas agora o que Jesus faz? Não, vão na frente que eu vou orar. Preciso com o pai ali para orar. Há coisas que você tem que fazer sozinho. Poxa, mas Jesus podia levar Pedro, Tiago e João. Qual foi a experiência de Jesus com Pedro, Tiago e João no Getsemane? Qual foi? Boa, né? Os 3 varões da Galileia, como oravam, né, irmão? Que manto, né? Um manto de Pedro, Tiago e João, não é isso? Um manto do ronco, irmão. Jesus volta, Pedro chega a estar babando, puxando a barba. Nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Então, a questão de Jesus com eles não era a relação de Jesus na necessidade deles, mas a necessidade deles com relação a Jesus. E Jesus pensava mandar eles embora. Bom. Enquanto Jesus está com o Pai, eles não conseguem romper.
E aí fica aquele paradoxo: não estou rompendo porque Jesus não está lá, ou não estou rompendo porque estão sozinhos, não estou rompendo porque Deus... Entenda, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não são algumas. Você pode entender isso? Todas as coisas, repita comigo, todas as coisas contribuem para o meu bem. Até quando está dando errado, Deus fará dar certo. Até quando está dando errado, Deus fará dar certo. É que a gente não entende por que Jesus não está aqui. Porque Ele me mandou vir. Ele sabe de tudo. Será que Ele não sabia que o mar ia fazer isso com o barco? Claro, talvez sim, talvez não. Não sei. Só sei de uma coisa: Ele estava vendo. E aí diz: entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, não são as ondas que têm vida própria, são os ventos que provocam ondas. Entenda uma coisa: às vezes você está mirando no problema errado. Não são as ondas que querem te matar. Não são as ondas que querem te atingir. As ondas só são movidas pela força do vento. Às vezes você está olhando para uma situação e diz: é o meu patrão que é meu inimigo, é o meu vizinho que é meu inimigo, é o meu chefe que é meu inimigo, é o fulano e a fulana que é meu inimigo. Não, eles são só ondas. Há um vento por trás deles. Há um vento que impulsiona. Há um vento que faz com que as coisas aconteçam. Só que olha que coisa maravilhosa e linda. No caso de Jesus, Ele desce. Ele vai ao encontro dos apóstolos. Mas por que Ele vai ao encontro dos apóstolos? Porque Ele mandou os apóstolos irem. E aí você entende uma coisa: Deus sempre se responsabilizará por você quando você estiver fazendo algo que Ele mandou. Aquilo que Deus mandou você fazer, Ele tem responsabilidade sobre você. Aquilo que Deus não mandou você fazer, Ele terá misericórdia, não responsabilidade. Porque muita gente faz coisas que Deus não mandou e acha que Deus tem que ter responsabilidade de consertar. Deus não mandou, Ele tem misericórdia. Ele mandou, Ele tem responsabilidade. Então, quando Ele vê os discípulos remando, a água vindo e o barco, Ele falou: opa, a responsabilidade minha, eu os despedi, eu mandei eles embora, então eu vou lá acudi-los. Eu vou lá ao encontro deles. E Ele vai. Como Ele podia ir? Jet ski, irmão? Não tinha. Não dava. Como é que Ele podia ir, meu irmão? Só tinha um jeito de ir. Ou flutuando ou andando. Tem gente que ficou espantado com Ele andando. Imagina se você vai flutuando. E Ele foi andando. O Filho de Deus. Para Ele não tem lei da física, para Ele não tem lei da química, para Ele não tem lei da mecânica, para Ele não tem lei nenhuma. Ele está acima de todas as leis da natureza. Ele fala: só tem um jeito de chegar lá, andando. E Ele vai, tranquilão. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Galiléia, ou para Quinerete. E vai. O vento batendo, a tempestade atmosférica, raio, trovão, vento, tá. E quando eles veem uma coisa que parecia no meio do mar, falou: poxa, peraí, mar é lugar de peixe, tem um negócio acima das águas. E aí os mais medrosos, e aí que está. O problema não é a tempestade, o problema não é o vento, o problema não é a impossibilidade, o problema são os medrosos. Você notou uma coisa? Você consegue fazer alguém ter coragem? Quando você fala: coragem, fulano, vamos lá, você consegue? O que você acha que é mais fácil? Impor medo ou impor coragem? O que é mais fácil? Você contaminar alguém com medo ou levar alguém a ter coragem? Um medroso faz 10 terem medo. 10 corajosos, às vezes não consegue um ficar corajoso. Então ande com quem é corajoso, não com medrosos. Quem anda com medroso vai ter medo. Isso é uma pandemia, isso é uma praga. Todo medroso, ele contamina todo mundo. O medroso vê fantasma. O medroso ouve demais, vê demais. O medroso tem pesadelo, ele não sonha. O medroso, tudo vai dar errado. O medroso é aquela hiena. Se lembra da Hanna-Barbera? Ó dia, ó céus, ó azar, eu sabia que ia dar errado. É uma piada, né? Uma hiena, porque ela faz o som de como se fosse um riso. A da Hanna-Barbera, eu sabia que ia dar errado. Ó dia, ó céus. Meus Deus! A pior coisa tem que você conversar com o irmão medroso. Irmão, cuidado, tem que ter prudência, né? Você vai para a igreja, eu sei que Jesus salva e cura, mas os bandidos... Maior que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão.
A gente tem prudência. Prudência tem que ter. Não vamos ficar aqui até 11 horas da noite. Não vamos, né? Vamos ver como é que estão as coisas primeiro. Mas não pode. Medo. Pelo amor de Deus. Eu me lembro de uma vez aqui, aconteceu de uma pessoa manifestar aqui um espírito. A irmã ficou com medo. Porque manifestou um espírito e nós estávamos já dando jeito de, né? Vai embora, sai daqui. Sem show, nada no início. Final de culto, no cantinho, do jeito que nós batistas fazemos, né? Ali, sem gritaria, sem shows. E a irmã ficou apavorada, quase não dormiu à noite, traumatizada. Nunca vi crente que nunca viu alguém expulsar o demônio. Eu falei, como assim? Pastor, a irmã não dormiu. Eu falei, por quê? Traumatizou, porque viu uma pessoa endemoniada na igreja. Ela queria que viesse endemoniada aonde? Meu irmão, é sinal de que tem Deus aqui dentro, glória a Deus. Nós não chamamos, não invocamos, não é nosso papel. Nós invocamos o nome de Jesus, chamamos de Jesus. Queremos adorar Jesus. Ninguém vai ficar chamando nome de demônio para vir para cá. A gente não quer eles aqui, vocês querem? Eu não, graças a Deus. Quero aqui Jesus, os anjos, mas o Espírito Santo. E aí a irmã ficou com medo. E misericórdia, a irmã ficou com medo. Sabe, pessoas medrosas dão azar. Pastor, existe azar? Ué, se a Bíblia fala de sorte, a Bíblia não fala de todas as sortes de bênçãos? As sortes vêm de Deus, o azar vem de onde? Então todo medroso é azarento, todo medroso é azarento, então anda com quem? Pastor, estou na maré de azar, vai se libertar. Vá se libertar. Crente não é azarado. Crente é sortudo. Sortes de bênçãos do Senhor. Já viu no ato assim, e lançando sorte para ver quem ficaria no lugar de Judas. Imagina, vamos lançar azar para quem vê que vai ficar no lugar de Judas. Não, meu irmão, lançou sorte, porque o que fosse escolhido seria o sortudo. O Matias foi o sortudo, porque ficou no lugar de Judas. Então foi uma sorte. A palavra sorte não é, porque a gente fala de sorteio, sorte, sorteio, mas ela não é o sentido de você ser superior ao outro. A palavra sorte, que vem da cultura greco-romana, fortuna, sorte, mas na verdade ela é graça. A pessoa que tem sorte, ela é agraciada. Salve Maria, tu és agraciada, o Senhor é convosco. Olha a mensagem de Gabriel para Miriam, para a jovem menina, mãe de Jesus. Tu tens sorte, filha. Tu és sortuda, cheia de graça. Não é loteria, não é ganhar um sorteio, não é isso, não é rifa. É ter a graça de Deus sobre você. Todas as sortes de bênção que Paulo diz nas regiões celestes estão com Ele. Ai, pastor, eu sou azarado. Tira isso da tua boca, em nome de Jesus. Você tem graça sobre graça, graça sobre graça na tua vida. É que a mitologia sobre nós, católica, ou outras mitologias vindas da Europa, diz que sortudo é o que acha dinheiro no chão. Não, negativo, irmão. Isso não é sorte. Isso é acaso. Isso é um evento. E pior, quem perdeu é o azarado. Você está surfando no azar do outro. Você não é sortudo. Sortudo é eu plantar manga e nascer dinheiro. Aí eu falo, opa! Plantar um pé de manga, quando olhar para a folha, tem uma nota de 2, uma de 10, uma de 100, eu falei, opa, Deus me deu sorte. Mas não é assim, não funciona assim, irmão. Sabe, eles não eram azarados, que Jesus não estava com eles. Simplesmente, eles enfrentaram a situação que era normal, nenhum deles estava enganado. Eles sabiam que a qualquer momento o mar poderia se revoltar. A qualquer momento acontecia. É como chover, você sabe que em algum momento vai chover. Você sabe que a qualquer momento vai descer um temporal. E você sabe que a qualquer momento, infelizmente, a gente sabe disso todo ano, né? Petrópolis vai vir abaixo, Teresópolis vai vir abaixo, a Baixada vai inundar, aqui vai inundar. A gente sabe disso todo ano. Em algum momento vai acontecer. Então não tem sorte nem azar. Ai, dei azar. Não deu azar, querido, desculpa. Você sabe que isso vai acontecer. Eles não deram azar. Eles estavam ali. Você não tem azar porque alguma coisa está acontecendo de errado. Isso é a vida. Você só tem que saber se comportar. Você só tem que saber o que fazer nesse momento. Você só tem que saber o que fazer quando as ondas da vida vierem sobre você.
Primeira coisa, não se apavorar. 2, lembra, quem mandou você entrar no mar? Jesus. Quem me despediu para cá? Jesus. Quem disse para eu vir? Jesus. Quem me deu a ordem? Jesus. Então vou me acalmar. Ele está no controle. Eu não estou no lugar onde eu queria estar, eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Ponto. É isso que eu penso. Eu não estou no lugar onde eu escolhi estar. Muitas vezes estamos no lugar que nós não queríamos estar, mas como Deus mandou, você de novo, vou por obediência e vou para lá. É o melhor lugar para estar, é onde Deus mandou você estar. É o melhor lugar para estar. Por que Jonas foi engolido por um peixe? Porque ele estava onde Deus não mandou. Ele não queria ir para onde Deus mandou. E toda vez que nós não queremos ir para onde Deus mandou, vai dar azar. Mas quando você vai, ou está onde Deus quer que você esteja, ainda que o mar se levante, o Senhor vem em teu auxílio. O Senhor vem ao teu auxílio. Poxa, por que Deus deixou isso? Eles precisavam de experiências. O tempo, aparentemente para nós, lendo 4 evangelhos, parece que Jesus passou uma eternidade com os discípulos, né? Parece que Jesus passou 10 anos com eles. Não, foram 3 anos e meio. Passou 3 anos e meio, muita coisa. Tá, vai fazer uma faculdade de 5 anos. Pô, mas 3 anos e meio dá para aprender. Meu irmão, em 5 anos você não aprende tudo. Vai fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, e você não aprendeu tudo. Imagine andar com o Filho de Deus. Você acha que em 3 anos e meio você aprende tudo? Não aprende. E detalhe, a maioria deles era meio tonto, né? Falando em parábolas, não entendia. Senhor, não entendemos. Pode explicar melhor? Tá bom, meu filho. Vou explicar de novo para vocês. Vamos entender isso. O problema não é o processo da aprendizagem, é a intensidade. Temos pouco tempo. Quanto tempo? Não sei. 10 anos, 15, 20, não sei. Mas temos pouco tempo. Não é pouco tempo que o mundo vai acabar também, não é sobre isso, por favor. É pouco tempo porque vamos ter que melhorar muito para viver nessa geração. Não é sobre Jesus voltar amanhã, depois da manhã, daqui a 5 anos, daqui a 10, que arrebatamento daqui a... Não. Independente de qualquer situação, nós temos que melhorar porque o mundo está piorando. Entenda, por que você tem que melhorar? Porque o mundo está ficando pior. As pessoas estão piores lá fora. As pessoas estão mais obtusas, as pessoas estão mais sem freio, as pessoas estão mais sem noção, as pessoas estão cada vez mais largadas ao mundo, as pessoas cada vez mais estão se isolando, então você vai ter que ser melhor por você e por elas. Irmão, as coisas estão tomando rumos que a gente está assim, meu Deus, nunca pensei nisso. Essa semana eu tive que rir, desculpe, não sem preconceito, mas tive que rir. O Bernardinho sempre foi muito estourado, estressado, né? Mas eu acho que ele chegou no nível de estresse dele agora, irmãos. Você viu a nova seleção brasileira? Cara, o Bernardinho começou a arrancar a camisa. Eu falei que Jesus, ele vai infartar. Ele infartava com Giba, ele infartava com Tandy, infartava com aquela turma toda. E agora... Mas vocês procuram lá ver nova seleção de vôlei masculina. Irmão, com todo respeito, só tinha Carmen Miranda. Rapaz, a chamada dos jogadores de vôlei para assistir o Brasil jogando. Ah, pastor, cuidado com o preconceito. Não é preconceito, é conceito formado. Eu não tenho pré, ele está formado, biblicamente, inclusive. Ele está formado. Meu conceito não é pré, ele é formado. Até o mundo sabe disso, por que o crente não vai saber? Não é sobre a pessoa ter uma opção de vida dela, eu respeito. Se a pessoa quer ser algo no foro íntimo dela, que não me perturbe, não perturbe você, ela tem o direito. Amém? É o direito dela, meu. Cada um tem o direito de ser o que quiser. Eu não vou ficar ali botando dedo na cara de ninguém. Agora, ser é uma coisa, se expressar e expor é outra. É igual a religião, meu irmão.
Você não pode entrar no ônibus querendo pregar para os outros, botar a Bíblia goela abaixo, não. Está errado. Aí eu discordo de você. Se a pessoa te procurar e quer ouvir uma palavra, vai lá e dá. Ela quer uma oração, ore. Agora, se ela não quer nada, ela quer viajar e sossegada, e você não tem que ficar na cola dela, vou tirar o plano da salvação. Fala, irmão, quero plano de saúde, meu filho. Você não dá plano da salvação, rapaz. O cara está passando mal, não tem médico, não dá. Meu irmão. Agora você falou, poxa, você é cristão, ora por mim. A pessoa vai orar. Opa, me deu a oportunidade, eu vou aproveitar. Sabe, o mundo está diferente, o mundo está difícil. Está tudo esquisito, irmãos. Pessoas estão malucas lá fora. As pessoas são esquisitas, são estranhas. Eu tenho medo de dirigir agora. É que eu não dirijo mesmo na marra. O carro está na frente e começa a ficar no meio. Daqui a pouco vem motoqueiro na contramão. Eu fico assim, o que está vindo, Jesus? Eu estou errado, será que eu estou dopado? Eu olho para a placa para ver se estou na mão certa. Eu falei, vai que eu estou na mão errada. Vai que eu sei lá, gente. Peguei a rua errada, estou na mão errada. Não. O cara estaciona na contramão, e um para do lado do outro, e você tem que ficar no meio. E quase pedir, por favor, vocês podem tirar um dos carros para eu poder entrar ou passar? O mundo está assim, irmão. E se você falar muito, o cara começa a roncar com você. Você tem que tomar até cuidado para não arrumar briga, porque a pessoa ainda acha que você está errada. E eu estou assim, na minha cabeça vem assim, faz por menos. Meu irmão, eu nunca fui... Eu falei, Jesus, o Senhor está me transformando num cristão nota 1000. Irmão, que prova, que paciência, irmão. Tem dia que você fala assim, Jesus. Aí vem assim, faz por menos. O Senhor, eu estou dando, está em promoção, Pai. Leve 5 eu pago 2. Já viu essa promoção? Leve 5 e eu pago 2. É como se você entrasse no mercado, te desse 5 quilos de açúcar e ele te pagasse 2, te devolvesse 2. Eu estou assim, meu Deus, tá bom, amém, eu saio. E eu vou assim, esquece. Faz por menos, filho. Isso. Promoção. Eu vou assim, irmão, eu vou trabalhando na minha mente. Porque você fica assim, está errado, gente, não pode. O que está vendo? O que é isso? Como é que pode ser isso? Como é que... Mas aí a gente tem que acordar e falar assim, o mundo está mal e difícil. O mundo está mal e difícil. O que para você é lei, o que para você é o certo, lá fora não tem lei nem que é certo, meu querido. Não tem essa de lei que é certo. As pessoas estão fazendo o que elas querem. Então somos nós que temos que ser padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como Paulo alude a Timóteo. Então os discípulos estão ali, eles estão, meu Deus do céu, e agora? Agora o que acontece? Quando eles veem Jesus andando sobre as águas, olha o que diz o texto, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar no mar, ficaram apavorados. E disseram, é um fantasma. Todo medroso vê o que não existe. Todo medroso, toda medrosa vê o que não existe. Era Jesus, eles viram um fantasma. Tem gente que está chamando Satanás de Deus. E Deus de diabo. Porque quando vem o medo, não consegue discernir. O discernimento de espíritos vai embora. Quando é Deus e quando é o diabo. Quando Jesus veio, isso é um fantasma. E gritaram, e tomados de medo. Claro, se estão apavorados, estão com medo. E tomados de medo. Mas Jesus imediatamente disse, não tenham medo, sou eu. Sou eu. Calma, gente. Tem irmão aí que tem medo de barata, né? Tem irmão que tem medo de barata. A gente fica até meio preocupado. Barata voadora, então, misericórdia. Tem irmão que nunca entrou no manto por Jesus, mas pela barata... É voadora. Nunca entrou no manto por Jesus, mas pela barata, irmão, nosso Deus. Quadril, quer ver se o quadril do cara tá bom? 2 baratas voadoras em dupla. Meu irmão, vai contorcionar vai correr, vai andar de 4, aqueles exercícios que a gente não sabe fazer, não aguenta fazer, porque o quadril tá duro, 2 baratas voando aqui, irmão, tu vai ver só. Meu irmão, não precisa ser barata não, aquela bruxa, a gente chama de bruxa, que é a borboleta grande, né? Tem gente que vê morcego. Pastor, viu um morcego passando aqui. Eu falei, aonde?
Era uma bruxinha, irmão. Porque a bruxinha é grande, né? Que as bruxinhas são grandes. O irmão falou assim, não, que não sei o quê. O que tem ali, irmão? Vai, fala para mim, qual o veneno que tem ali? Não é medo inconsciente. Ah, barata é nojenta, meu irmão. Pô, meu irmão. Você já comeu yakisoba ali no bicão, no chinês? No flango? A flango? Amigo, flanco. Vai. Tu acha que é nojento? É flango ou cachorro? Irmão, fecharam uma aqui em Lucas, que era cachorro. Você acha que é? O irmão, eu vou comer um bife mediano. Já pediu para visitar a cozinha do restaurante? Irmão, ratatouille, Joe e as baratas. Para aí, irmão. Você acha que está seguro porque o prato é bonito. Então, sabe, o problema do medo é que exagera, acrescenta, e você começa a ver monstro. Quando a barata vem, você vê um helicóptero. Um gafanhoto gigante, com presas. Rato. Tem gente que não pode ver rato. Mas é genético, né? Gente, entenda uma coisa. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de temor, mas de moderação, de coragem. Não espírito, nós não somos simplesmente os fortões, não. Mas olha o que Deus fala com Josué: seja valente, seja forte, seja corajoso. O anjo do Senhor disse: ai, coitado Josué. Oh, rapaz, eu estou preocupado contigo, verdadeiramente. Mais de 2 milhões de pessoas. E você não é como Moisés, não tem nem 10% do poder. Ele não quis saber. Ei, Josué, não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. Faz esse povo entrar na terra prometida que eu jurei aos seus pais que eu te daria. Você, quando era novo, voltou dizendo, cheio, um cacho enorme, do tamanho de um fusca nas costas com Caleb, dizendo, a terra é boa e nós vamos conquistar. Então agora não volto atrás. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Tá ficando velho e frouxo, rapaz? Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu farei você herdar essa terra. Então somente seja corajoso. Não temam. Coragem. Nós estamos precisando de unção não, irmão. Desculpa, claro, precisamos de unção. Mas hoje, prioritariamente, olhando para os crentes, está precisando de coragem. O povo de Deus está com medo do diabo, com medo do comando vermelho, com medo do terceiro comando, com medo de tudo. Com medo até de Jesus voltar. Sério? Ai, pastor, eu tenho medo de Jesus voltar. Ué, não deveria ser medo, deveria ser esperança, anseio, alegria, né? Mas você já ouviu isso? Fala para mim que você já não ouviu isso. Alguém dizendo para você, ai, eu tenho medo de Jesus voltar. Não entendi agora, irmão. Não entendi agora, irmão. Você está com medo de Jesus voltar? Está com medo do arrebatamento? Está com medo de Jesus? Não. Era você estar assim, não, pastor, estou numa esperança que Jesus volte logo, venha nos buscar, venha nos tirar desse mundo. Não, eu estou com medo de Jesus voltar. Então fica. Qual é o problema? Se você está com medo de Jesus voltar, o mundo é seu. O anticristo vai te amar. Ele vai te receber com muito amor e carinho. Vinde, malditos do meu pai. Porque o bendito do meu pai é para o céu, para o inferno é malditos do meu pai. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Vocês não estão vendo que todas as notícias, tudo que você vê em podcast, todas as leituras, é para impregnar medo na gente. Morreu. Bala perdida. O bandido. O monstro. A pandemia. Gente, a pandemia foi show para eles. O mundo todo se borrando. Desculpe o palavreado, irmãos. O mundo todo. Irmão, espirrar faz parte da biologia humana, tá? É fisiológico. Tá bom, irmão? Tossir, espirrar e o outro mais, né? Vocês sabem? Tem que expulsar. Você tosse, é defesa. Você espirra, é defesa, né, pastor? Irmão, tem alguns outros que a gente não gosta muito, mas tem que fazer, não adianta, irmão.
Aí a pessoa espirrava, você lembra na pandemia? 20 máscara, burca, a pessoa vinha com burca, álcool gel, chuveiro portátil, irmão que já viu que chuveiro portátil. Aí, irmão, ao outro. Irmão, o ser humano vai aprender a não espirrar, porque irmão, tu já está com máscara, burca, álcool gel, turbante, óculos escuros de noite, passando gel na cara. Aí o irmão espirrou ali, ai meu Deus do céu. Isso não tem a ver com espirro, irmão, isso não tem a ver com contágio, tem a ver com medo. Medo faz isso. O medo, ele não só tira a tua coragem, o medo tira a tua vida. Pessoas medrosas têm menos tempo de vida. Porque medo não é prudência, medo é covardia. Medo não é prudência, medo é covardia. E a gente está começando a ter medo de viver. Medo de lutar, medo de servir a Deus, medo de entrar em combate contra o inferno. Medo de orar. Tem que tomar cuidado para orar por isso. Orar pelo quê então, irmão? Nós precisamos de uma dose de coragem, queridos. Uma dose, sabe, de adrenalina do céu. Ter mais coragem de servir a Deus. Ter mais coragem de enfrentar e confrontar os nossos próprios medos. Não o medo dos outros, não. Os nossos próprios medos. Nós temos que começar a confrontar e falar, Senhor, eu preciso vencer. Eu preciso guerrear e vencer. Tem muito crente que já está derrotado dentro de casa. Medo de sair, medo de falar de Jesus, medo de assumir que é cristão. Ah, não. Hoje em dia tem uns medos, uns crentes Nutella. Não, pastor, é porque a gente tem que ser prudente. Eu falei, irmão, olha só. A pessoa sabe que você é cristão. Você não está ali pregando para ela. Você não está ali impondo a ela nada. Amém? Amém. Agora, se vão fazer uma festa regada a bebida alcoólica, cerveja, pagode, cigarros, sabe lá mais Deus o quê? Você vai se posicionar, pô, querido, me perdoe, eu posso até ajudar vocês, mas eu não vou participar não, porque para mim não é um ambiente legal, eu vou ser uma pessoa até chata aqui, eu acabo não... Tá bom? Não, mas tem que vir. Não tem que vir não, irmão. Eu não vou cooperar em nada com o ambiente de vocês, pelo contrário, eu vou ser uma âncora no ambiente de vocês. Eu não vou cooperar, não vou ajudar vocês, cara. Eu vou me sentir mal com o cheiro de cigarro, eu vou me sentir mal com o cheiro da cerveja, então é melhor não vir. Tem alguma loucura nisso, irmãos? Tem alguma imprudência? Está sendo sincero, cordato, está sendo extremamente educado, falando com a pessoa de forma correta. Não, nós temos que estar ali, ser luz para o mundo. Que luz de mundo, irmão? Que luz do mundo, irmão? Tu não vai ser luz do mundo aí não, vagalume. Vai nada, rapaz. Meu irmão, vagalume no escuro aparece muito, vão te matar. Que isso, rapaz? Tu vai fazer o que aí? Não é teu lugar, não. Mete o pé daí, cara. Respeita os outros para os outros te respeitar. E o respeito não é simplesmente você querendo se impor. O respeito é você justamente dizendo assim, gente, eu preciso estar aqui. Ah, coragem. A gente nem para isso a gente está tendo coragem. A gente não tem coragem para dizer não, às vezes para um parente. Posicionamento. E fala, não, eu não vou, hoje não, agora não, desse jeito não. Eu tenho outro compromisso. Ah, mas... Não. Pedro vai, é o menos medroso. Pedro não é corajoso, ele é o menos medroso. Se és tu, Senhor, começa, se és, então ele não é tão corajoso, ele é o menos medroso. Mas tem que ter alguém que comece com menos medo. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Por outro lado é tonto, que se o diabo fala vem e não é Jesus, é uma proposta inócua, né? Vamos ser sinceros, Pedro faz uma proposta inócua. Se és tu, manda-me ter contigo. O diabo, oba, bobão, vem. Ah, Pedro, tinha que ser você. Se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá ir sobre as águas. Já disse, venha. Para a sorte dele era Jesus. E aí o que Pedro faz? Cara, Pedro tem uma coisa que é interessante.
Pedro, ele é lúdico. Pedro é muito lúdico. E isso, numa dose certa, é muito bom para nós. Na dose certa. Porque quando a gente chega na fase adulta, muitos mitos que nós tínhamos, nós literalmente despejamos e criamos novos mitos. Só que o mito da criança, ele é muito mais saudável do que o mito do adulto. Porque o mito do adulto tem preconceito. E o da criança é crença. Ela crê no bicho-papão. Não existe. Ela crê numa opção de coisas que... Mas o mito dela é um mito lúdico. E o nosso mito é preconceituoso. Porque a gente cria preconceitos no nosso mito. Se veste assim, é desse jeito. Se a cor de pele é isso, é isso. Se mora em tal lugar, a gente começa a criar preconceito nos nossos mitos. Primeiro que é mito, não se prova como verdade. Segundo que é preconceituoso. A gente que vai criando preconceitos. Sabe, e a gente tem que ter um pouquinho do lúdico. Aquela coisa infantil que não tem preconceito. Que aceita, que entende. E que diz, vai acontecer. Mesmo se você tentar dizer assim, não vai acontecer nada. Não vai sim. Uma criança que crê em Papai Noel, irmão, tu vai arrumar guerra com ela se tu falar que Papai Noel não existe. Ela vai dizer, ele vai entrar na janela. Hoje em dia, se alguém entrar na tua janela, meu irmão, é ladrão. Porque nós quebramos o lúdico até das crianças. Papai Noel tem que tocar igual o Mercado Livre, meu filho, agora. Papai Noel tem que tocar na porta, igual o Mercado Livre. Mas quando eu era criança, meu pai cantava para mim. Seja rico ou seja pobre. Quem já ouviu essa? Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Roubaram. Papai Noel o deixou um presente de Natal. Meu irmão, vai ficar sem um sapatinho. Nem presente, nem sapato você vai perder. No Rio de Janeiro, então. Vamos pôr um sapato bem velho. Já põe uns dois, que ele leva o par todo. E a gente fazia isso quando era criança. Quem fez isso, irmãos? Eu fiz com 4 anos, me lembro. Eu fui lá, botei um sapatinho na janela. Morava no 4º andar, olha que loucura. Vai que o sapatinho cai na cabeça de alguém. Mas você é criança, você não tem preconceito. Alguém te pintou um cara de vermelho com uma touca esquisita. Maluco gordão. Só vem uma vez no ano. Só Deus sabe o que ele faz os restos de 364 dias da vida. Não é? Deve comer o ano todo, porque nunca diminui a barriga. É. Aí você, criança, fica pensando no quê? Vou pegar meu sapatinho. E vai lá e escolhe o melhor sapato, que você não quer passar vergonha para o Papai Noel. Você pega o melhor tênis. Pobre era conga cabeção. Quem lembra, né, do conga cabeção? Não, que chute, conga. Tênis bom, popular. Aí você botava lá um sapato. No dia seguinte, tinha um presente. O que aconteceu com você? Você ia pensar, não, foi meu pai que me deu, tadinho, ralou o ano todo. Foi mamãe. Você pensava que era quem? Papai Noel. Você nunca pensou que era sua mãe, seu pai, que faziam, que iam lá, que compravam. Sabe por quê? É a sua forma de crer o mundo. É a forma de ver o mundo. Aí Jesus vira para os homens assim, ei, não embaraçem as crianças, deixem elas chegarem perto de mim, porque é delas que é o reino dos céus. Se vocês não forem como elas, vocês não verão a Deus. Aí, o autor diz assim, ei, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite, tenha fé e tenha coragem para saber que Ele dá presente. Ele é galardoador. Os medrosos não conseguem nada. Só perdem. Pastor, estou numa fase de perda, medroso. Todo medroso perde tudo. Mas fulano se arrebenta, corajoso, uma hora ele vai ganhar tudo. Uma hora ele vai ganhar, fica em paz, meu irmão. Porque a coragem te ensina a bater e apanhar. Ele está só apanhando, mas uma hora ele vai aprender a se defender e bater. E quando ele aprender a se defender e bater, ninguém bate nele mais. Agora,
O covarde está sempre apanhando. E se esconde para não apanhar. E quando aparece, apanha. Adiantou o quê? Quem está fazendo aí, Gideão? Quem me achou? Ai, pode levar tudo. Deus, calma, meu filho, sou eu. Ô Gideão, covarde. Malhando milho, malhando trigo no lagar. Cheiro de azeite e o cara lá no trigo. Por quê? Medroso. Aí o que Deus faz com ele? A primeira coisa que hoje o Senhor chama ele de quê? Homem corajoso. Ele, quem? Você, Gideão. É você, Gideão, homem corajoso. Eu? Olha a minha situação. Estou morrendo de medo. Quando o Senhor me chamou, eu quase infartei. Gideão. Gente, a Bíblia é linda, porque ela mostra isso pra gente. O Gideão lá, homem corajoso. Mas olha o que Deus faz, cara, que coisa linda. O Gideão é covarde, medroso, medrosão, mas olha o que Deus faz, dá uma palavra para ele, assim, mudando mentalidade. Corajoso. Não, corajoso. Não, corajoso, rapaz, deixa isso entrar na tua mente, tu é corajoso. Porque você, a sua geração, seus pais, sua tribo, sua família, e isso está no texto, tá? Quem somos nós? Porque eu sou o menor da minha família é menor da minha tribo é o menor do menor do menor. Não! Você vai fazer esse povo ganhar uma guerra contra os midianitas. Você é muito corajoso, rapaz. Sabe, o maior trabalho do Espírito Santo conosco é esse. Olhar para você e falar, mulher corajosa. Mulher corajosa, homem corajoso, mulher corajosa, homem corajoso, você vai vencer. Mulher corajosa, você vai vencer. Homem corajoso, você vai vencer. Eu vou fazer você vencer. Eu te dou coragem, eu te animo. Não te espante, eu sou teu Deus. Porque a ideia do diabo é dizer, tu não vai conseguir. E quem é você? E qual é? Ninguém conseguiu, porque você vai conseguir. Não te espante, nem te desanimes. Deus sabe do teu desafio, meu irmão. Deus sabe dos nossos desafios, irmão. Sabe que não é fácil. Para Ele, nada é impossível. Mas para nós, muita coisa é impossível. E Ele sabe disso. Ele entende que às vezes a gente fica travado, trava mesmo e diz, e agora? E a hora que Ele diz para você, não tema, sou eu. Quando Pedro pede a Ele, se és tu, manda-me ter contigo. Ele diz, vem. E Pedro lúdico, irmão. Presta atenção. É isso que eu amo no Pedro. É o lúdico. Pedro acredita em Papai Noel. Sim. Jesus só falou, sou eu, e ele foi. Como assim, Pedro? Sem crachá, sem identidade. Falei, está vindo aqui ao nosso encontro, só pode ser ele. E ele faz melhor. Ele começa a andar sobre as águas. É mais lindo, ele anda sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento. O que está escrito no texto? Teve medo. Rapaz, já notou que a gente está quase conseguindo. Está. Começa. Aí vem o medo. O que te interrompe não é o diabo, é o medo. O que te trava no meio da vitória é o medo. O que faz você muitas vezes desistir é o medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos entender o que Deus quer conosco. Nós precisamos começar a entender onde Deus nos quer. Irmãos, ter medo é normal. Ser possuído pelo medo, não. Preste atenção, repita comigo. Ter medo é normal. Ser possuído pelo medo, não. Você entende o que é diferente? Todos nós temos medo, irmão. Claro que temos. É sobrevivência. Essa dose de medo, Jesus teve medo. Que isso, pastor? Teve. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Suou sangue, hematidrose. Temeu. Mas ele teve uma coragem tremenda. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua.
Eu vou encarar. Eu vou encarar esse sofrimento todo, eu vou encarar tudo isso, eu vou encarar. E para mim o homem mais corajoso da Bíblia é Jesus, tá? Porque ele vai. Ele sai da ceia sabendo que vão prendê-lo. Sai da ceia. Um beijo tu me traz, amigo. Olha que Judas beija ele. Quando os soldados põem a mão nele, que Pedro vai lá arrancar a orelha. Não, Pedro, não faça isso, Pedro. Para, rapaz. Vem cá, moço. Deixa eu botar a tua orelha no lugar. Muita coragem. Criar o cenário. Vambora, pode me prender. Me levem. Diz que o medo faz você fazer muitas coisas, menos ter coragem. E para fazer o que Jesus fez, meu herói, o homem mais corajoso do mundo foi Jesus. No Sinédrio, calado, apanhou, tomou na cara toda hora. Toda hora eu tomava na cara. Leva para Pilatos. Pilatos leva para Herodes. Herodes leva para Pilatos. Vem cá. Fala comigo. Vamos falar, ó, eu tenho poder para te libertar. Conversa comigo que eu te liberto. Tu falou que tu é rei desse mundo? Meu reino não é deste mundo. Se eu fosse rei desse mundo, os meus súditos estariam gritando por mim. Fala alguma coisa, rapaz, se defenda. Não tem o que falar. Faz acontecer. Teria essa coragem? Ou você ia pedir misericórdia a Deus? Senhor, peraí, me dá mais um ano. Me dá mais uns meses. Não sei se estou pronto para ir para a cruz. Misericórdia. Ah, pastor, você está exagerando dizer que ele teve medo? Ok. Meu Deus, por que me desamparaste? Isso é a palavra de quem? Estou me sentindo só. Com medo. Estou me sentindo só aqui. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Presta atenção. Até o fim. Até o fim, com resiliência e coragem. O medo existiu, mas toda vez que vinha, ele vencia com coragem. Toda vez que vinha, ele trazia coragem. Toda vez que vinha, ele se apresentava com coragem. Não virá sobre vós tamanha provação ou tentação a qual não possa suportar, e em vindo o Espírito lhe dá escape. Irmão, não é pecado, nem vergonhoso sentir medo. Mas nunca deixe o medo te apossar. Porque no dia que o medo tomar posse de você, será o pior demônio que tomou conta da tua vida. Porque você vai ter medo para tudo. Você vai ter medo de caminhar. Você vai ter medo de brigar. Você vai ter medo de pedir perdão. Você vai ter medo de amar. Você vai ter medo de ser amado. Você vai ter medo de liderar. Você vai ter medo de se apresentar. Você vai ter medo porque você vai achar zona de conforto. Ninguém me vê, ninguém me acha, ninguém sabe o que eu faço. Isso é medo. E nós precisamos ter a coragem de Cristo Jesus. E quem fala isso é Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento. Qual sentimento? Ele não teve coragem só na cruz, ele teve coragem para sair do céu. Quem ele era? Que coragem! Rei dos reis, Senhor dos senhores, adorado por anjos, querubins, serafins, arcanjos. Tirar sua glória para ir para o ventre de uma virgem. Que loucura! É muita coragem. Imagine você ser o dono de uma grande empresa lá em Dubai e agora vai ser o faxineiro da empresa, vai descer o primeiro andar para varrer a rua. Só um exemplo. Sem ninguém reconhecer que você é o dono da empresa. Tá bom? Mais ou menos, menos 10% é isso. Sair do céu para ser perseguido, ser chamado de demônio, andar com gente abaixo da média, intelectualmente abaixo da média, viver num país ruim, andar numa opressão romana, mas ainda assim dizer: eu e o Pai somos um.
Quem vê a mim, vê o Pai. Olha para mim que vocês vão ver o Pai. Eu sei que a minha face, o meu jeito humano não representa o Pai, mas o que está dentro de mim é maior do que o que está no mundo. Eu e o Pai somos um. Coisa linda. É muita coragem. É muita coragem. E para viver e vencer com Cristo tem que ser corajoso, tem que ser corajosa. Ficarão de fora. Botão, covardes. Pegou? Medroso não vai para o céu. Olha lá, entre todos, covardes. Em outra versão diz, medrosos. Para ir para o céu tem que ser corajoso. Enfrentar tudo e todos. Para ir para o céu tem que enfrentar desafio. É Satanás vendendo a bronca. É Satanás dizendo que tu não vai vencer. Quem é você, rapaz? Quem é teu pai e tua mãe? Tu não é ninguém. Eu vou vencer. Não importa o nome do meu pai e da minha mãe. Importa o nome do meu Deus. É por isso que Deus não aceitou quando Elias falou: chega, não sou melhor que meus pais. Mas vai lá, chama esse moleque lá, que não é melhor que o pai. Eu não fiz trato com o pai e com a mãe dele, fiz trato com ele. Levanta, vamos embora, rapaz. Vai caminhar, come esse pão, come, bebe essa água e vai para o lugar onde eu te mandei. Papai, esse não quer melhor, meu pai medroso, quer a morte. Jezabel, vai, levanta, vai embora. Não tem profeta medroso aqui não. Profeta meu aqui tem que estar disposto a morrer por mim. Bora, sai. Coisa linda. Coisa linda. Vai, levanta, sai daí. Ai, estou deprimido. Ops, dá tempo não. Te dei muito poder, te dei muita graça, te dei muita unção. Estou investindo em você desde que você nasceu. Te escolhi desde o ventre da tua mãe. Te escolhi desde a fundação do mundo. Você não tem direito a ter medo. Você não tem o direito de estar com medo. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Eu farei você entrar na terra. Eu te darei essa vitória. Eu te ajudarei. Seja tão somente forte e corajoso. Seja tão somente forte e corajosa. Anda sobre as águas. E se eu cair, eu levanto. Pedro caiu. Senhor, salva-me. Olha que coisa linda isso. Por que teve medo, cara? Tu fez o pior, saiu do barco. Você entende que o medo não tem lógica? O medo não tem lógica, ele quebra a lógica. O cara tem coragem para sair do barco, não tem coragem, mas não consegue caminhar. Olha que maluquice, travou. Eu falei, Pedro, que duvidaste? Homem de pequena fé, levanta, cara, vem. Ó, eu sempre guardo esse detalhe. Enquanto Pedro e Jesus estavam juntos, a tempestade continuou, tá? E o lugar mais seguro era onde? No barco com Jesus. Porque ela só cessou depois que Jesus entrou no barco. E voltando ambos juntos, entrando no barco, cessou-se a tempestade. Está seguro não? O barco. Cristo não está aí. As crianças já cantam com Cristo no barco, mas ele não estava no barco. Ele estava com Pedro. O lugar mais seguro era com Jesus e não o barco. Você precisa entender isso. Deus está te chamando para ter coragem. Ser coragem não é ser imprudente. Ser coragem não é ser inconsequente. Ser coragem não é ser irresponsável. Não é sobre isso. Ter coragem é você falar assim: Deus me chamou e eu vou para vencer. Eu vou. Mas olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vou, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nem mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, pois aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele atola os carros e seus cavaleiros. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
E o decante plastonehai. O Senhor tem falado comigo, eu quero que você seja corajoso, rapaz. Não se contamine com medo da sociedade. Não se contamine com medo da política. Não se contamine com medo da economia. Não se contamine com nada disso. Eu preciso de homens corajosos. Eu preciso de mulheres corajosas. Eu preciso de pessoas que tenham coragem e creiam que vão vencer. Eu só torno vencedores que querem vencer. Eu só torno vencedor aqueles que creem que podem vencer. Eu amo quando Paulo diz: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Nada vai me separar do amor de Deus. Olhando para o autor e consumador da minha fé, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, deixando para trás tudo que está ficando, tudo que está passando. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Fecha teus olhos. Fala para ele: Senhor, eu quero conseguir. Eu quero conseguir. Me ajuda a conseguir. Me ajuda a conseguir, Pai. Tem dias que eu confesso ao Senhor que o medo bate, me assola. Mas eu preciso conseguir.